Vamos seguir? Já temos o senador Plínio Valério para conversar conosco? Tá, então vamos seguir aqui, porque a gente vai conversar agora com o senador Plínio Valério, ele é do Amazonas. Senador, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Que bom estar de volta aqui com você. Senador, é um prazer recebê-lo aqui. Senador, ontem a gente ouviu aqui o ex-ministro Aldo Rebelo e ele fez questão de frisar duas coisas que são extremamente importantes. Que a agenda que o Brasil está adotando não é uma agenda nacional em relação à proteção amazônica, à proteção da Amazônia, em relação ao desenvolvimento do país. E o segundo ponto é exatamente que a gente está adotando uma agenda que vem do Parlamento Europeu, que tem sido difundida muito claramente pelas ONGs que atuam na região amazônica, que alimentam com informações de acordo com o interesse e a agenda deles, tanto a imprensa internacional quanto, inclusive, a própria sociedade brasileira e parte da imprensa brasileira. O senhor fez o pedido justamente dessa CPI das ONGs. Aonde podemos chegar com essa CPI? Dá para esclarecer todos os fatos e mostrar o que elas estão fazendo de verdade na Amazônia? Eu espero que sim, Piotr, porque é imprescindível que nós possamos abrir essa caixa preta. O que o Aldo prega, também nós pregamos aqui há muito tempo. São ONGs financiadas por grandes corporações internacionais que têm vários interesses. O principal dele é conservar e deixar intacto como nós estamos. São ONGs que prestam de serviço, mas são aquele cavalo de Troia que antecede essas incorporações, boicotando, enganando nossas leis e nossas regras. Elas rompem porque elas marginalizam o Estado, elas vão direto lá nas comunidades. Então a gente precisa clarear isso, pelo menos para o brasileiro, para que o brasileiro saiba que está sendo usado com esse modismo de meio ambiente, com essa agenda, como você diz, ambiental, que não tem nada a ver com o Brasil. Por que o senhor acha que o governo brasileiro adotou, este atual governo do presidente Lula e da ministra Marina Silva e parte do Congresso Nacional, sobretudo que apoia o governo, adotou essa agenda de forma quase que cega? Porque é aquela questão do modismo, né? A gente costuma dar muita importância à Marina, mas a Marina é apenas um elemento desse todo, dessa agenda verde que está sendo pregada no mundo inteiro. A gente tem ONGs transnacionais que estão sempre a serviço dessas incorporações. A Marina é um instrumento disso tudo. Quando ela pega, então, seguir o que a Marina diz é nos mobilizar e frear o Brasil como um todo. A gente não pode, essa agenda não nos pertence. E nós temos que mostrar o quanto se tem dinheiro. Eu ouvi há pouco, eu estava esperando aqui, Piotr, ela falar que vamos reduzir a desigualdade, manter a floresta do jeito que está, o povo miserável como está, vai romper essa desigualdade. Pelo contrário, a população da Amazônia, aqueles que são carregados de preservar a Amazônia, que é o ribeirinho, o pescador, o agricultor, o índio, estão sendo punidos. Quando você demarca uma terra dessa, você está expulsando aquele povo tradicional que está ali há décadas. E esse povo sai para a vizinhança dessa área que foi demarcada e já não pode mais pescar, caçar e colher fruto, gerando esse conflito social que antes nós não tínhamos. Caboclo regional e índios sempre conviveram, agora não podem mais, por quê? Essa política internacional, e a Marina é um erro de divulgação, ela é a musa disso. Eles trabalham muito na vaidade do ser humano. Essas ONGs, Piotr, elas trabalharam lá atrás, na faculdade de Direito, na faculdade de Jornalismo, no serviço público, preparando e treinando essa gente que hoje toma conta do IBAMA, toma conta da FUNAI e sempre do Ministério do Meio Ambiente. A gente precisa clarear, eu espero que nós possamos, na CPI, abrir essa caixa preta. Porque, senador, de uma forma ou de outra, obviamente que pode ter críticas em relação à forma como se foi feito, mas é verdade que no governo passado, o governo Bolsonaro, até porque ele rompeu com boa parte da atuação desse grupo e demonstrou uma outra agenda, inclusive de você ter fronteiras de exploração mineral na Amazônia, e obviamente que nós já temos um Código Florestal gigantesco, você tem uma série de regulamentos de regulação ambiental aqui no país, o que permite fazer exploração sustentável, mas isso tudo teve alguns anteparos, seja em boa parte da sociedade, da imprensa internacional, de governos internacionais, e também do Supremo Tribunal Federal. A questão do ferrogrão, acho que é uma explicação muito clara. É uma liminar que está ali parada há 2 anos sem ter uma decisão. A liminar, se não me engano, foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, foi um pedido lá de uma ONG que reclamou que o ferrogrão quer acompanhar uma estrada ali que pode, digamos, você tirar boa parte da produção do Centro-Oeste e conseguir colocar nos portos mais ao norte do país, o que ganharia tempo, a produtividade e tudo mais. Mas qual é exatamente a possibilidade de se ter exploração sustentável na Amazônia para justamente atender, primeiramente, socialmente essas pessoas que moram na Amazônia e que mantêm a Amazônia brasileira?
Pois é, se você seguir o modelo que o ribeirinho pratica, o modelo que nós amazonas praticamos, é só seguir. A Amazônia está conservada, não é graças, não é graça à Marina, a esse pessoal, não. A Amazônia está conservada graças ao seu povo, ao povo da floresta, que não é recompensado por isso, pelo contrário, ele é punido. É um absurdo quando você demarca uma área indígena, isso virou modismo de 88 para cá, tem aí mais de 400 pedidos de nova demarcação de áreas indígenas. Quer dizer, é um absurdo isso para falhar o nosso desenvolvimento. Então, é seguir o que nós fazemos. O nosso caboclo, ele sabe, ele planta no local, colhe, já planta no outro ano. A gente tem como dar exemplo. Eu costumo dizer, Piotr, quando eles falam, mas não quer dinheiro do Fundo Amazônia? A gente quer, não esse dinheiro que está aí, que já vem designado para quem vai. A gente quer ajuda, a gente quer parceria, a gente não quer que nos digam o que fazer. Essa gente não tem moral, não tem ética, não tem conhecimento para não dizer o que devemos fazer com a Amazônia e na Amazônia. A Amazônia brasileira hoje tem 9 milhões de residências que não têm condições de comprar uma cesta básica. Sim. É isso que a Marina quer? Fala o crédito de carbono. O crédito de carbono é pura balela. Como é que o crédito de carbono vai nos dar 100 mil empregos que a Zona Franca nos dá? Sim. Que é um modelo econômico que preserva. Então, essa bobagem toda, o que me deixa triste, Piotr, é a gente ver brasileiro aplaudir essa gente. Que estrangeiro aplauda, que o Leonardo DiCaprio bota lá um tapete vermelho para a nossa ministra para os indígenas, vai lá, mas nós acreditar nisso? Acreditar que essa gente é boazinha, quer dizer, é conto de fada. Eles estão impondo tanto a questão ambiental como a área social. Estados Unidos e Europa têm 11% da população mundial. E nos ditam o que nós devemos fazer, sabe? Que é que eu te falei uma vez, complexo do colonizado. É bonito achar que o Leonardo DiCaprio está correto, que o Macron está correto. A gente tem que acabar com isso. E a CPI veio não para pôr fim, porque o esquema é muito pesado, mas pelo menos para clarear. Senador, o que o Mark Ruffalo, o Hulk lá dos Vingadores e o Leonardo DiCaprio pensam, eles têm todo o direito de pensar, mas eles não têm o menor conhecimento da realidade da Amazônia. E esse é um assunto de soberania nacional. Está muito em voga hoje, né? Todos eles defendem, por exemplo, a Ucrânia em relação à afronta à soberania ucraniana por parte da invasão russa. Eles estão querendo fazer alguma coisa muito parecida em relação a tirar a soberania brasileira e decidir sobre a questão amazônica. Mas eu vou perguntar vou trazer agora uma questão especificamente do Senado. A Câmara já mudou exatamente o entendimento do marco temporal. Quer dizer, pelo menos deixou claro o que, para mim, a Constituição já estava muito clara. Mas, enfim, como há um questionamento agora no Supremo Tribunal Federal, a Câmara reafirmou o entendimento que está na Constituição. Terras podem ser reivindicadas pelos indígenas até aquelas que foram, que, por exemplo, você pode provar a ocupação até a Constituição do dia 5 de outubro de 88. O Senado agora está com essa votação. O presidente do Senado diz que faria uma análise um pouco mais detida, muito mais tranquila, mais vagarosa em relação a esse tema, com muito mais cuidado. Precisa de muito mais cuidado para simplesmente reafirmar o que a Constituição escreveu e o que a Câmara, inclusive, já fez uma análise? Claro que não. Essa falta de ação é que nos prejudica, é que leva ao Senado a ter esse conceito que hoje tem. É vir para nós e a gente confirmar o que está na Constituição. Embora correndo o risco dele recorrer para o Supremo, e o Supremo tem uma Constituição paralela à nossa, possa interpretar de outra maneira, mas é nosso dever votar e votar logo. Esse Senado atual costuma adiar votações, isso é muito ruim para todos nós. Adiar votações, deixar para depois. E essa agenda ambiental, a agenda verde, ela começou exatamente pós-constituinte, porque foi ali que um deputado nosso do PSDB, meu partido, comandou um bloco e colocou tudo que queria. Tudo é premeditado, Piotr. Não é de hoje. Eles plantam, eles separam os índios de uma etnia que tem 100 índios, eles conseguem transformar, dividindo por 5, dividindo por 4, espalham os índios, onde vão demarcar. Fazem estudos e vão para a FUNAI, com a aquisição do IBAMA, que está tudo aparelhado. Governo nenhum nesse país manda no IBAMA. Nenhum governo manda no IBAMA. Não mandou Lula, não mandou Dilma, não mandou Bolsonaro, não manda Lula. O IBAMA é aparelhado por essas grandes ONGs, por esses fundos que financiam as ONGs. Você vê que o IBAMA prejudica tudo e a FUNAI também. FUNAI no Brasil não gosta de índio. FUNAI no Brasil maltrata. Por que eu sei? Porque as minhas emendas parlamentares são destinadas aos indígenas que precisam de coisas que nós precisamos. Gerador de energia,
carros, saúde, educação. Então, eu tenho uma rara oportunidade com a CPI das ONGs de chamar a atenção do Brasil. A gente quer que o Brasil entenda ou pelo menos tenha uma noção do que seja a Amazônia. A Amazônia é rica, mas nada adianta para nós. Sim. O que nós ganhamos protegendo a Amazônia em termos desse pessoal? E agora a coincidência, que é risível. Esses países, Dinamarca, Holanda, sei lá, Canadá, só começaram essa questão ambiental depois que ficaram ricos. Quando eles ficaram ricos, aí falaram, bem, nós ficamos ricos já, vocês não podem mais. Quer dizer, é engraçado, mas isso não é festa. Isso é uma confusão terrível. Então é muito cômodo. Vamos lá, a COP, que agora vai ser em Belém, né? A COP vai ser na Amazônia. Aí lá vem os ricaços, representantes por seus jatinhos, poluindo o ar, vão nos ditar normas, nos colocar a pecha de vilão, querer que nós sejamos os vilões, quando na realidade seríamos os mocinhos, vão exigir coisas só do Brasil e vão embora, se inchando para a gente. Olha, bando de babaca, vocês fazem isso aqui, isso, enquanto vocês se privam de comer bem, nós vamos continuar com o nosso jatinho, com o nosso laptop, com nossas joias, com tudo. Então, eu tenho uma rara oportunidade, cara. Deus foi muito bom comigo, me tornar senador, pelo menos nesse período. Senador, já tem data para essa CPI começar a funcionar? Tem. Dia 14, às 2h da tarde, no Senado, nós vamos, não é instalar, é reunir para eleger o presidente que vai escolher o relator. É consenso de que eu seja o presidente, e é o cargo que eu quero ocupar. E o relator também está se tornando consenso, o senador Márcio Bittar, do Acre. A gente reúne, elege presidente e relator, aí vai reunir para traçar um roteiro. Mas a ideia é, Piotr, dar voz àqueles que não têm voz. Os índios que são explorados pelas ONGs, que são enganados pelas ONGs, esses terão voz. Eles vão chegar na CPI e vão dizer, olha, ninguém gosta da ONG e tal porque nos enganou, nós vamos dar voz a essa gente. E partir para puxar o fio da meada daquelas ONGs que pegaram dinheiro do Fundo Amazônia e ficaram entre eles. Tem gente vivendo disso, vivendo de forma nababesca, vivendo como rico à custa do Fundo Amazônia, que para nós não fez diferença. Olha, o governo Bolsonaro congelou lá, ficou congelado. Que falta fez para nós? Nenhuma. Nós nem melhoramos e nem pioramos, porque isso é uma luva que casa na mão. O Fundo Amazônia já vem certinho. O Piotr, o Valério, não. O Manuel também não, mas o Joaquim pode. Tudo casado, fingimento, manipulação. Sim. Enquanto isso, o governo da Noruega tem uma fábrica de alumínio no Pará, além de ter poluído o rio lá, conseguiu a isenção de 7,5 bilhões de reais. E já nos deu para o Fundo Amazônia, meu Deus do céu, como eles são bonzinhos, 2,5 bilhões. Essa enganação não pode mais... Senador, me permita só pegar esses números. A isenção da empresa norueguesa que está lá na Amazônia foi de isenção fiscal, né? De pouco mais de 7 bilhões, é isso? Isso, lá no estado do Pará. E o tal do Fundo Amazônia que eles depositaram? Não, eu acho que o Fundo Amazônia chegou a 2 bilhões e pouco. Sim. Eles 2 bilhões, a Petrobras um pouquinho, a Alemanha outro. Quer dizer, eles já estão lucrando com isso, mas o que está por trás, Piotr, até com as leituras que eu estou fazendo, as conversas, conversei muito com o Aldo Ribeiro, aquela frase que a gente fica, o buraco é mais embaixo, eu mudei, cara. A coisa é mais em cima, Sim. É mais em cima. Tem muitos brasileiros de nome aí, conhecidos, que são conselheiros de ONGs. Há um conluio entre o pessoal e a gente, eu não quero acusar de forma irresponsável aqui, mas há um conluio até entre o nosso grande agronegócio, lá de Mato Grosso, lá, e com o pessoal de ONG, para dizer assim, olha, a Amazônia tem que ficar mesmo parada, a Amazônia, nós concordamos com vocês e vamos ajudar vocês a isso. Aí imobilizam a Amazônia e vão produzindo as coisas, então nós temos que parar com isso. Nós não vamos parar porque o esquema é muito grande, Piotr, não tem como. Mas se a gente chamar a atenção e lá no final apresentar um relatório, um projeto de lei que dê mais transparência ao Fundo Amazônia, aí sim, o Fundo Amazônia vai ser bom para nós, desde que seja transparente, não como está financiando o compadrio, é um jogo de compadre, e o BNDES participa disso. Senador Plínio Valério, muitíssimo obrigado por se juntar a nós aqui. Boa tarde ao senhor e boa sorte na CPI. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Aliás, falando sobre este assunto, Nilson, vamos lá, só pega aquele trecho também do Aldo Rebelo que ele fala da última conferência do clima, até porque tem uma proposta de uma conferência do clima no Pará. A próxima deve acontecer no Pará. E ele disse que, diplomaticamente, o Brasil, isso é uma tragédia. Vai ser uma série de problemas, porque o Brasil tem defendido posições de preservação ambiental nessas conferências do clima, só que o primeiro mundo tem visões completamente diferentes sobre a coisa. E todas, obviamente, para se beneficiarem enquanto prejudicam o desenvolvimento brasileiro. Acompanhe só o que disse sobre essa questão da Amazônia e da forma como se está negociando a questão da biodiversidade, da necessidade de se manter a biodiversidade do planeta. A conta está quase toda no Brasil. Acompanhe. Porque a Amazônia tem a maior fronteira mineral do mundo. A Amazônia tem a mais promissora fronteira agrícola do mundo. A Amazônia tem a maior reserva de biodiversidade do mundo. Na conferência da biodiversidade agora, de Montreal, em dezembro do ano passado, se discutiu a Amazônia. E os dois temas quais eram? Porque a Amazônia tem 30% da biodiversidade. O representante brasileiro, isso foi em dezembro do ano passado, disse tudo bem. Quem vai ter responsabilidade de proteger 30% da biodiversidade do mundo, que foi a meta da conferência? O Brasil disse, cada um tem que proteger 30%. Os ricos disseram não, a meta é global. Se a meta é global... Ou seja, a gente paga a conta deles. Se a meta é global, eu protejo 60%, você não protege nada e nós dois protegemos 30%. Entendeu como é que está sendo feita essa conta? O quanto que se coloca nas costas do Brasil e, obviamente, da proteção ambiental na floresta amazônica, toda a conta que o mundo não quer pagar? Essa entrevista está lá no Panflix, nas redes sociais da Jovem Pan News, você pode acompanhar a íntegra. Foi ao ar ontem, ao vivo, no Direto ao Ponto, com Aldo Rebelo, que tinha voltado, inclusive tinha chegado no próprio sábado, no último sábado, de uma viagem por mais de 3 meses pela região norte do país, sobretudo a região do Mato Grosso e a parte da floresta amazônica daquela região.